Nós vamos lá em Lucas 7, do versículo 36 em diante. Acharam? Amém? Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os, ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Verso 40 diz: então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra, a nossa alma é edificada, nós somos colocados diante de uma grande oportunidade. Toda vez que você pega a palavra, você está diante de um espelho da alma. E nós hoje temos aqui a oportunidade de estar diante desse espelho da alma, que faz justamente aquilo que lhe apraz, ou seja, revelar a verdadeira essência de quem nós somos. As mulheres gostam mais do perfume do que os homens, sim ou não? Acho que o silêncio, porque tem alguns homens em algumas casas que gostam mais do espelho do que as mulheres. Mas quando nós estamos diante do espelho, a gente vê. Não, a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente vê que o olho está sujo, a gente vê que tem uma espinha ali que está feia, a gente se depara. E quando a gente se depara, a gente procura fazer o quê? Corrigir. A gente procura corrigir porque nós queremos estar bem. Está bem na fita, está bem na foto, está bem no selfie. Quando nós estamos diante da palavra, a gente tem uma oportunidade de olhar para ver como está a nossa alma. E que nós possamos ter com a alma o mesmo cuidado que nós temos com o corpo, de cuidar bem da nossa alma e viver aquilo que Deus deseja que nós venhamos viver. Essa é uma história fantástica que tem tudo a ver com o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos em tempos de incertezas políticas, incertezas econômicas, incertezas sociais. E a gente vê o resultado das urnas de domingo passado, que a população brasileira está clamando por mudanças, clamando por melhoria, porque as coisas no Brasil não estão boas. Eu fiquei feliz já com os resultados que nós vimos aí no primeiro turno, nos políticos, pelo menos que a gente olha assim, que foram eleitos na grande maioria, políticos bons, gente séria,
quem sabe não é a transformação, e nós temos aí para frente um segundo turno muito importante, onde vocês sabem o posicionamento, não da igreja, mas o posicionamento da palavra de Deus. Já falei de púlpito e falo que nós não podemos colocar para nos governar pessoas que apoiam chacina de criança ainda no útero, nós não podemos apoiar partidos que defendem ideologia de gênero e tantas outras besteiras que nós estamos vendo aí. Mas é um equívoco muito grande também achar que a solução para a nossa nação se encontra apenas em uma pessoa, em um partido ou em um projeto governamental. É uma ilusão. A transformação que nós precisamos em nossa nação, ela é resultado de uma unidade. Muitas pessoas entendendo que precisa dessa transformação, renovam o pensamento, que consequentemente renovam as suas atitudes, e aí a gente vai ver as coisas sendo transformadas. É por isso que o segredo de uma transformação pessoal, familiar, de igreja, né, comunidade e até de uma nação, ela passa por uma transformação em cada um de nós, uma renovação da nossa mente. E nós temos já na nossa mão o segredo para vivermos a nossa potencialidade da melhor maneira possível. Está aqui, Evangelho de Jesus Cristo. Este é o melhor projeto para qualquer ser humano. Esta é a solução para a humanidade. Quando nós olhamos o agir de Deus em todos os tempos, nós vamos ver que foi justamente a transformação que o Evangelho causou na mente e coração de cada pessoa que se uniram em torno de um propósito maior, que resultou os avivamentos, as transformações sociais, a ajuda aos necessitados, uma mudança para eliminar a corrupção e assim por diante. Então a pergunta que nós precisamos fazer hoje é: você de fato deseja a mudança, mas você está disposto a ser a mudança? Nós precisamos estar dispostos a ser a mudança. Pastor Ledial, o que tem a ver com esse texto? Vamos lá, que nós vamos entender um pouquinho dessa história e trazermos alguns aprendizados para a nossa vida hoje, pelo menos 3 eu marquei aqui, separei aqui. Você imagine essa cena. O versículo 36 diz assim: Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar em sua casa. Quando eu falo a palavra fariseu, assim ou assim? Fariseu, quem acha que é assim? Hã? Fariseu bom ou ruim, gente? A maioria acha que é ruim, né? Pelo menos o pessoal fez assim. Quando nós falamos em fariseu, é claro, nós já temos o Novo Testamento, né, chegou até nós, e nós sabemos que foi o grupo que mais se levantou contra Jesus. Mas, quando nós paramos para estudar um pouquinho da história dos fariseus, nós vamos ver que esse movimento, que se levantou principalmente no período do cativeiro babilônico, eles eram como um movimento de avivamento, movimento de restauração da fé. Porque eles viam tudo o que aconteceu com o povo, você sabe, o cerco de Jerusalém, destruição de Jerusalém pelos babilônios, o templo ruiu, e eles sabiam que eles estavam colhendo o fruto das suas próprias escolhas, porque se casaram com quem não podia se casar, adoraram imagens que não era para adorar, sacrificaram os seus filhos para os outros deuses, os outros povos, fizeram um monte de coisa errada. Consequentemente, eles estavam colhendo as consequências das escolhas deles. Então, os fariseus, no período do cativeiro, que não tinham mais agora o templo para adorar e se reunir, eles começaram então a se reunir para aprender a palavra, e aí foi surgindo todas as seitas que nós vamos ver, ou grupos que nós vamos ver no Novo Testamento. Fariseus, saduceus, lá na frente vem herodianos, depois vem essênios e assim por diante, zelotes, né? Um monte desses grupos, cada um com as suas características. Os fariseus, inicialmente, eles eram aqueles que levantavam a bandeira e diziam: nós precisamos obedecer os ensinos de Deus. Porque olha o que aconteceu pela nossa desobediência, vamos voltar para a palavra, vamos obedecer. E inicialmente foi assim, só que eles foram colocando regras em cima de regras, regras e mais regras, a ponto de que se tornou algo muito engessado, e se tornaram
religiosos. E aquela vida religiosa, quando Jesus vem, é um confronto só, e é o que nós vemos aqui. Mas esse fariseu decide convidar Jesus para ir na casa dele. Pastor Lediel, por que esse cara convidou Jesus para ir na casa dele, sendo que os fariseus não concordavam com o ensino de Jesus? Eu também não sei te dizer. Não sei dizer se ele queria impactar a sociedade, quem sabe chamando a atenção, olha quem está na minha casa, já que todos estavam admirando os ensinos de Jesus. Eu não sei se ele queria meio que atrair Jesus, para quem sabe encontrasse uma brecha para Jesus também se tornar um fariseu, já que os ensinos dele eram tão chamativos, não sei. Mas eu sei que ele decide fazer um jantar na sua casa. E você imagine um jantar há 2000 anos atrás, Mandou preparar aquela comida maravilhosa. Acredito que aquele bezerro que estava na engorda para uma grande festa foi sacrificado, foi limpo, foi assado e fizeram ali um grande banquete. O jantar, alguns historiadores dizem que era por volta ali do final da tarde, 5, 6 horas. Também não sabemos o horário, porque essa expressão também é usada muitas vezes para o desjejum perto do meio-dia. Então, a gente não sabe o horário. Sabemos que teve aquela festa na casa do fariseu e Jesus vai lá. E quando nós paramos para observar, a tradição era muito clara. A tradição de um anfitrião, quando recebesse alguém, ainda mais no nível de Jesus, que era já chamado de rabi, um mestre que tinha os seus seguidores, era muito simples. Para mostrar o respeito e a gratidão daquela pessoa que está na sua casa, o que você vai primeiro fazer? Recebê-lo com um beijo no rosto. Até hoje, quando vocês forem para o Oriente, presta atenção nisso, seja em Egito, seja em Israel, os conterrâneos, eles se cumprimentam com um beijo. Os homens dão beijo no rosto dos outros homens, as mulheres dão beijo no rosto das outras mulheres. É uma saudação fraternal e amorosa. Jesus chega naquela casa e alguma coisa está estranha, porque ele não recebe um beijo. Um segundo ato era que na porta de toda casa, o escravo, geralmente o menor dos escravos, ele ficava com um jarro de água para lavar os pés dos convidados antes de sentarem à mesa. Por que isso? Porque eles não tinham Nike, nem Reebok, nem esse sapato democrático que você tem, ou você, mulher, com esse Vogue aí. Era estradas de barro, as sandálias era apenas a sola com uma fita que amarrava e prendia nos pés. Então, os pés sempre estavam muito sujos. Os pés sempre estavam muito sujos. E a barra dos seus mantos também viviam sujo com a poeira. Por isso, aquele ritual de lava-pés. E nós estamos falando da casa de um fariseu. Na casa de um fariseu que seguia as regras, isso aqui era sagrado. Jesus entra e ninguém lava os pés de Jesus. E tinha um segundo ato, que era um ato de perfumar a testa da pessoa. Geralmente com uma mirra, com alguma essência, eles passavam um perfume. Os historiadores dizem que era para agradar o ambiente, outros dizem que por causa dos mosquitos, afastava os mosquitos, enfim. Eu não sei porquê, mas era uma tradição que se tinha. E nenhuma dessas 3 tradições foi cumprida naquele jantar. Mas Jesus vai para a mesa. E a mesa também não é a nossa mesa. Pega essa cadeira ali, só para me demonstrar para os irmãos. A mesa não era a mesa que nós temos onde você senta e você come assim. A mesa eram compridas, e a mesa era nessa altura aqui, ó. A mesa era nessa altura. As pessoas, elas colocavam seus pés para trás, assim, e se apoiavam do jeito que eu estou aqui, com o braço esquerdo. E eles comiam com a mão, não tinha faca, não tinha talher, comiam com a mão o alimento. Porque eles sempre se prostravam se apoiando no braço esquerdo, porque a mão esquerda, na cultura oriental, ela é considerada impura. Tá? Eu não vou explicar os detalhes, mas só para você ter uma ideia. 2000 anos atrás, até hoje, em muitos lugares, não tem papel higiênico. Então, com essa outra mão, eles fazem as higienes pessoais. Tá?
Eles lavam, fazem higienes pessoais e com a mão direita, é a mão do cumprimento, é a mão que se lava também para fazer as refeições, e eles sabem que essas mãos estão bem limpas. Tá? Então, era assim. Você imagine Jesus, os discípulos, a gente não sabe aonde estava Simão naquela altura, mas eu acredito que estava um clima estranho, porque Jesus foi convidado, mas não foi recebido da maneira cordial que deveria ser recebido. E todos estavam ali, né, para ouvi-lo. A casa de um fariseu, geralmente, era uma casa de alto padrão da época, porque os fariseus também, os historiadores vão dizer, que eram homens empreendedores. E a gente tem confirmação na palavra, né? Paulo, que antes era o Saulo de Tarso, ele era empreendedor como construtor de tendas, e era o mais radical dos fariseus. Geralmente, eles tinham boas casas, vinham já de tradições também familiares importantes numa sociedade, porque geralmente compunham o sinédrio junto com os saduceus. O que é sinédrio? São aqueles 70 homens que tomavam as decisões da cidade, né, como se fosse uma Câmara de Vereadores hoje. Enfim, era uma casa importante. E aquele clima estava lá. Jesus entrou, não foi recebido, mas estava à mesa, e de repente chega uma mulher. Como que essa mulher consegue chegar a Jesus numa casa onde ela não tinha sido convidada, mas agora ninguém barra ela, e de repente ela está lá aos pés de Jesus? A casa de um fariseu, quando recebe um rabi, geralmente se torna também um lugar público. Não quer dizer que todos são convidados para comer, mas as pessoas podem se achegar perto para ouvir os ensinamentos daquele mestre. E essa é a cena contextual aonde nós estamos inseridos. E aquela mulher, então, o texto vai dizer que ela entra, e ela vai aos pés de Jesus. Quando ela chega aos pés de Jesus, ela começa a chorar, chorar, chorar. Você imagine os pés de Jesus empoeirados ainda, aquelas lágrimas pingando. Você imagina que não tinha um choro, não tem água suficiente para limpar um pé. Aquilo começa a se tornar meio que uma lama, um barro. E aquela mulher começa a beijar os pés de Jesus, e depois enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Aqui, nós já vamos ver um contraponto muito grande entre aquela mulher e entre o anfitrião, Simão. Porque quando Simão, ele observa que aos pés de Jesus está aquela mulher, o texto vai dizer que ele diz a si mesmo, ele não fala para as outras pessoas ainda. Começa aqui. As murmurações geralmente começam na mente e no coração de cada um. Depois, quando não é contida, sai pela língua e se espalha. Aqui, se esse camarada soubesse quem é essa mulher que está aí. Ou seja, a mulher tinha uma fama muito negativa na cidade, também não sabemos qual cidade, mas a fama dela era péssima. E ele está aqui, pensando, esse não é profeta. Se fosse, ele saberia quem é essa mulher. Quando Jesus, que é Deus, pega os pensamentos de Simão, Jesus se vira na hora para ele, para fazer um confronto. Mas aqui, nós já precisamos aprender a primeira lição. A primeira lição é: sempre há algo necessário para ser feito. E como nós falamos, se tem uma mesa, vai ter um jantar, os rituais de purificação tinham que ter acontecido. Os rituais do anfitrião tinham que ter acontecido e não aconteceram. Algo precisa ser feito. A mulher, mesmo não sendo daquela casa, ela decide cumprir o que precisava ser feito, enquanto quem deveria fazer ficou murmurando. A primeira lição que nós olhamos aqui é essa: nós precisamos fazer uma escolha para a nossa vida em todas as áreas, inclusive na missão que Deus nos deu. Ou nós escolhemos fazer, ou nós escolhemos murmurar e reclamar. E geralmente esses são os papéis que sempre vão aparecer, seja numa comunidade eclesiástica, seja no trabalho, seja muitas vezes até em família. Enquanto uns fazem, os outros murmuram e criticam. E você precisa já ir, como eu falei, olhar como que está a sua alma diante do espelho dessa história tão linda que chegou até nós. De que lado eu estou? Eu estou do lado daqueles que fazem ou estou do lado daqueles que murmuram?
Se a gente olha a Bíblia de capa a capa, a gente vai ver que sempre foi assim. Você lembra da história mais clássica da Bíblia, Davi e Golias? Davi decide, então, obedecer o seu pai e levar mantimento para os seus irmãos que estão na batalha. Chegando lá, houve um gigante que está desafiando, já faz 40 dias, o povo de Israel dizendo para escolher um homem para lutar com ele. Todos ficaram com medo. Daí, Davi se enche de coragem. Sério? Faz tanto tempo que ele está desafiando? Me diga uma coisa. O que o rei falou? O rei disse que vai dar a filha dele, o rei disse que vai isentar a família de imposto, o rei disse isso, então eu vou. Quando Davi toma a decisão de ir, começam as críticas. E se você ver lá em 1 Samuel 17, 28, o próprio irmão de Davi chega para ele e diz assim, né? Olha o verso 28, diz, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado e perguntou para ele, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você, Davi, é presunçoso, você tem o coração mau, você veio só para a batalha, para espionar. Olha só, Davi decide fazer o que precisava ser feito, na verdade era o papel do rei, do general de guerra e dos outros soldados, não fizeram ele, um menino simples, 17 anos talvez na época, pastorzinho de ovelha, ele decide, eu vou fazer, e daí começa a murmuração. Quando a gente vê lá no Novo Testamento, por exemplo, uma moça chamada Dorcas, está lá em Atos 9, quando ela percebe a necessidade que tem ao seu redor, dos pobres, necessitados, viúvas, precisando de roupa e não tem para comprar, não tem o dinheiro para comprar, ela, como costureira, decide fazer e costurar roupa para aquelas mulheres. Viu a necessidade? Resolveu fazer. Nós precisamos entender que todos os dias da nossa vida teremos essa oportunidade. Ou você faz ou você murmura. Eu aprendi isso muito cedo. Filho de pastor, lembro que foi na minha adolescência, né? Eu entrava meio que em parafuso. Porque se o filho do pastor faz, é porque é metido e quer se aparecer, né? Se o filho do pastor não faz, os outros vão dizer, nem o filho do pastor está fazendo, porque eu vou fazer. E era assim, eu vivia nesse dualismo, né? Até que eu comecei a entender que tem que se importar primeiro com o que Deus está pensando, né? E aquilo que Ele colocou no nosso coração, a gente tem que arregaçar a manga e fazer. Por quê? A obra do Senhor, ela continua, né, precisando de pessoas. A seara é grande e poucos são ceifeiros. Nós ouvimos aí no relato missionário, quantas cidades, quantas escolas, vamos falar da nossa região de Blumenau, precisando de gente, precisando de uma palestra, precisando de um trabalho social. Quantas pessoas na nossa cidade precisando ouvir falar de Jesus. Quantas pessoas no seu trabalho precisando de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de um toque de carinho, de um gesto simples como um bombom. Sonho de valsa é o quê? 1,50. Um sonho de valsa com um cartãozinho de 20 centavos dessa livraria. Você pode mudar uma história. Já parou para pensar nisso? Você pode mudar a semana de uma pessoa com um gesto simples de carinho. Ou, quem sabe, uma simples palavra que você manda no WhatsApp. No WhatsApp eu tenho ali as minhas listas, né? E eu sempre mando WhatsApp. Toda semana eu estou mandando para um monte de gente. E eu sei que alguns aqui recebem. É difícil, uma vez que eu mande e não tenha alguma resposta dizendo, pastor, eu estava aqui clamando a Deus por uma palavra. E essa palavra veio como uma luva para a minha necessidade. Ora por mim, me ajuda, me socorra. O que me custou? Me custou alguns minutos para pegar um versículo, elaborar um texto e mandar. E pronto, está feito. Nós precisamos entender que na nossa sociedade, no nosso país, no Brasil, nós estamos carentes de pessoas dispostas a arregaçar a manga e fazer. Só que também, cuidado, porque tem aqueles que estão dispostos só a murmurar, só a criticar e só a zombar. Por isso, a segunda lição que eu já emendei aqui é: esteja preparado para a oposição. A partir do momento que você decide fazer alguma coisa relevante, se prepara para a oposição. O versículo 39 aqui é fantástico. Ao relatar a cena naquela casa do fariseu, o versículo diz, ao ver isso,
ao ver o quê? A cena da mulher aos pés de Jesus, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele. E eu vou dizer um pouquinho mais. Eu afirmei aqui que vai se levantar oposição. Eu vou dizer um pouquinho mais profundo essa frase. Eu acho que é impossível, em nossos dias, você escolher fazer alguma coisa relevante sem ter opositores. Pastor Lediel, isso tem base bíblica? Todas as histórias da Bíblia. Todas as histórias da Bíblia. Se lembra, falei da destruição de Jerusalém, e nós estamos, né, nesse contexto. Se lembra da história de Neemias? Neemias, ele agora está lá no Império Medo-Persa, sendo copeiro do rei, uma função importante, com os seus riscos e as suas regalias. Todo rei tinha o seu copeiro, porque sempre tinha pessoas tentando envenenar o rei. O copeiro experimentava os alimentos do rei, o vinho que o rei bebia, antes dele beber. Se o copeiro não morreu, então fica tranquilo, né, o rei poderia comer. Era uma função de risco, mas uma função de extrema confiança, porque o copeiro era a pessoa de maior confiança dentro de um palácio. Porque se ele mesmo não gostasse do rei, ele poderia beber, depois botar veneno e matava o rei. Então, eles eram tratados com todo o requinte, com todos os benefícios possíveis. E estava lá Neemias, né, nas suas regalias, muito bem no Império Medo-Persa, todos os dias ao lado do rei, queira ou não, comia do bom e do melhor, mesmo correndo risco, mas comia do bom e do melhor. De repente chega para ele uma notícia: olha, e é um dos seus irmãos, Anani, leva um recado: Neemias, a terra está destruída. Jerusalém, os muros estão caídos. Os inimigos cruzam na frente do povo que está lá, oprime o povo, roubam os alimentos do povo, não tem proteção nenhuma. Está um caos. Jerusalém está o caos. O que agora, então, Neemias vai fazer? O texto diz que ele entra para o seu quarto, ele chora, clama a Deus em oração, e ali, depois de alguns dias de oração, ele entende: não é qualquer um que vai, eu estou bem aqui, mas eu preciso fazer alguma coisa. Ele decide sair do seu conforto e ir para Jerusalém para reconstruir os muros. O que acontece quando ele chega lá com esse propósito? Pelo menos 3 caras se levantam: Sambalate, Tobias e Gesem. E eles agora, o tempo todo, é dia após dia, eles falando mal. Eles começam acusando Neemias. O que você veio fazer aqui? Você está querendo ser rei desse povo. Você está em conspiração contra o rei dos Medos e dos Persas. Mentira. Eles começam a tentar desfazer o trabalho que está sendo feito, Neemias. Para com isso. Olha o que você está fazendo. Esses muros aí, se uma raposinha subir aí, vai cair. Isso aí não adianta de nada. Desfazendo o trabalho deles. O que eles fazem? Eles também querem distrair Neemias. Neemias, vem aqui, nós precisamos conversar contigo. Eles queriam matar, assassinar Neemias. Só que Neemias, ele manda uma resposta: eu estou numa grande obra e não vou parar. Meus irmãos, sempre vão se levantar opositores. Dá uma olhadinha na história de Paulo. Paulo, quando ele chega em Éfeso, os adoradores de Diana se reúnem para querer matá-lo. Paulo, quando ele chega em Filipos, nós sabemos que ele repreende o espírito de adivinhação na moça, e os donos dela agora fazem um alvoroço, eles são presos, chicoteados. Nós vamos ver eles em Listra, quando o povo queria adorá-lo porque eles fizeram um paralítico andar pelo poder de Deus, eles são apedrejados, e eu acredito que Paulo foi até a morte, e foi depois ressurreto. Quando eles estão em Jerusalém, Paulo é preso em Jerusalém, levado para Cesareia, fica preso em Cesareia, depois é preso em Roma. Sempre teve oposição. E quando nós olhamos a história do nosso mestre, Jesus, o tempo todo sendo perseguido até que conseguiram matar ele numa cruz. Claro que era plano de Deus, durante todos os séculos, que isso acontecesse, para que a nossa dívida fosse paga, mas, gente, o que eu quero que você entenda há algo importante para fazer. Nós precisamos fazer mais em prol do reino de Deus. E, saiba disso,
exige que você esteja preparado para os opositores. Vai se levantar opositores, vai se levantar críticos, vai se levantar caluniadores, vai se levantar, mas você precisa estar preparado, não parar de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. E é preciso você hoje sondar as necessidades ao seu redor e dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu quero não ser o fariseu, ficar olhando e murmurando. Eu quero ser essa mulher que em adoração, em reverência, em gratidão, vai para os teus pés e faz alguma coisa. Essa é a posição que nós precisamos ter, meus irmãos. Senão, a gente se torna espectador. E o próximo passo para o espectador é se tornar um fiscal e crítico e murmurador. E aí, a gente fica muito longe de viver o que Deus tem reservado para cada um de nós. E eu coloquei aqui a terceira verdade que se aprende com esse texto, para que nós venhamos realmente cumprir o que Deus tem para as nossas vidas, é superar os obstáculos que forem surgindo. Para aquela mulher ir na casa de um fariseu, sendo ela pecadora, era um grande obstáculo. Os fariseus, eles odiavam publicanos e prostitutas. Por que eles odiavam publicanos e prostitutas? Porque se um homem que é judeu e se torna publicano, está tramando contra o próprio povo, esse cara está em pecado. Se uma mulher que se diz judia está cometendo adultério, prostituição, ela está trazendo maldição. Consequentemente, o que eles acreditavam? Essas pessoas eram bloqueios para a vinda do Messias que eles esperavam. Era assim que eles entendiam. Então, ir na casa de um fariseu para uma mulher que era conhecida como pecadora era um grande risco, mas ela rompe o medo e vai. No momento que está aos pés de Jesus, essa mulher também tem um ato de extrema coragem em soltar os seus cabelos e começar a secar os pés de Jesus com o seu cabelo. Isso aqui, para uma mulher judia, é uma exposição pública absurda. Você só mostra os seus cabelos soltos diante do seu marido. Ou você usa ele amarrado, ou você usa um véu. E essa mulher, ela não tem vergonha para honrar ao Senhor. Ela supera os obstáculos. E daí a gente precisa tentar entender o coração dessa mulher, para trazer para a nossa realidade de hoje e se perguntar: pastor, como que ela conseguiu fazer isso? Por que ela estava tão determinada a fazer aquela honra ao Senhor e agradar o coração dele? É muito simples. O texto diz que ela entrou naquela casa já com um alvo muito certo no seu coração. O foco é Jesus. Ela não entra ali com foco no fariseu, nos discípulos, ou quem sabe para ver qual o tipo de comida que eles estão comendo. O foco dela é Jesus, Jesus, Jesus. Isso faz toda a diferença, porque Simão, ele não está focado em Jesus. O fariseu, ele está observando tudo que acontece ao seu redor. E daí, quando ele vê as atitudes da mulher, ele enche ela de rótulo. A sua imaginação fértil enche ela de rótulo e ali ele começa, então, a murmurar. Nós precisamos aprender alguma coisa muito importante com isso aqui. Quando nós escolhemos julgar o próximo, e o nosso olhar sempre é observar o comportamento dos outros e não ter o contato com Deus, a gente acaba comprometendo a nossa própria saúde espiritual e a nossa saúde, podemos dizer, de alma. É o que está acontecendo aqui. Jesus estava naquele lugar. Simão escolheu observar as outras coisas. Aquela mulher escolheu focar em Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Provavelmente você que está na igreja há algum tempo, você já ouviu muito aquela história: eu me desviei, porque na igreja eu vi o fulano fazer isso, a fulana falou mal de mim aqui, aquele líder de departamento me tratou assim, o pastor falou aquilo e eu não gostei. Provavelmente você já ouviu N e N histórias assim. E a verdade é sempre a mesma. É sempre os outros o culpado. Nunca a pessoa ela vai admitir: eu tirei os olhos de Jesus. Eu deixei de obedecer a palavra e por isso eu estou nessa situação. Quando nós tiramos o foco de Jesus, a consequência lógica é essa: nós perdermos
todas as oportunidades de estar cumprindo os planos dele na nossa vida. Eu também entendo que essa mulher, ela conseguiu ir aos pés de Jesus, porque ela deixou a gratidão transbordar no seu coração. Eu acredito que essa mulher já tinha tido um encontro com Jesus. Nós não podemos afirmar. Muitos acreditam que pode ser aquela mulher que foi pega em adultério, outros acreditam que pode ser a própria Maria Madalena, que era possuída por demônios e era conhecida como uma prostituta. Não sabemos dizer e não podemos afirmar se era uma dessas mulheres, mas nós podemos dizer que essa mulher, ela já tinha tido um encontro em algum momento com a graça de Jesus, e aquilo foi tão transformador para a vida dela, porque quem sabe pela primeira vez alguém lhe olhou com um olhar de amor verdadeiro, e não uma cobiça lasciva, e ela se sentiu amada, ela encontrou a graça, e ela lhe queria agradecer, então ela vai aos pés de Jesus com uma consciência de quem ela é e de quem é Deus. Isso aqui é chave para nós entendermos a fala de Jesus. Quando Jesus percebe a murmuração de Simão, Jesus se vira para ele e diz: Simão, me diga uma coisa. 2 homens tinham uma dívida. Um devia 500 mil, outro devia 50 mil. Como nenhum podia pagar, o credor resolveu perdoar os dois. Quem vai amá-lo mais? E sabiamente Simão responde: acredito que aquele que foi mais perdoado, que a dívida era maior. Respondeu bem, disse Jesus, porque quem muito é perdoado, muito ama. E aqui muitas pessoas se confundem. Muitos crentes, já veteranos, se confundem porque eles acham assim. Bom, então quer dizer que aquelas pessoas que viviam uma vida podre, de pecado, né? O cara era bandido, traficante, era uma prostituta, o cara matava. Essa pessoa, quando é perdoada por Deus e se torna um cristão, então, com certeza, ele vai fazer muito mais, porque ele foi perdoado grandemente. E aquelas pessoas que, quem sabe, cresceram na igreja, né, não pecaram tanto, essas pessoas, né, geralmente não explodem assim muito, né, no trabalho. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque aqui a palavra está falando da consciência de cada um, é como nós nos enxergamos diante de Deus. E aqui essa mulher, sim, ela reconhecia a sua miserabilidade, ela reconhecia o nível da sua podridão, da sua limitação, da sua pequenez, e consequentemente, ela sabia a grandeza de Deus. Então não é o nível que você se envolveu com o pecado, é o nível de consciência que você tem, porque todos nós pecamos e nós estávamos separados de Deus. E quando nós entendemos que nós não conseguíamos nos salvar a nós próprios, quando nós entendemos que todos nós estávamos condenados para o inferno, e quando a gente entende que a graça nos alcançou, nós fomos perdoados, e nós estamos agora caminhando para o céu, tendo a oportunidade de fazer o céu começar hoje aqui, quando nós obedecemos a palavra e somos dirigidos pelo Espírito, não tem como você não ter um espírito de gratidão a Deus. Não tem como você não se render e você assim, está disposto a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Fala sério. Às vezes nós estamos tão acostumados com as histórias da Bíblia e ir de igreja, que a gente não para pensar sobre a dimensão que é isso. Ei, você tem uma dívida de 300 mil reais. E alguém olha para você e diz: eu quero te dar um presente, eu vou te dar 10 milhões de reais hoje aqui. É bem provável que mas você ia chorar, você ia pular, você ia fazer uma festa, e você passaria a sua vida, né, mostrando a sua gratidão para essa pessoa. Isso não é nada comparado ao que Deus fez por nós. A graça nos alcançou, gente, e nos tirou do inferno. A graça nos alcançou e nos deu uma esperança verdadeira, uma alegria verdadeira. Nós precisaríamos estar mais aos pés de Jesus, superando os obstáculos de crítica, de murmuração e fazendo muito mais aquilo que Deus espera que nós venhamos fazer. É interessante que quando nós falamos dessa conscientização, isso é fruto da nossa, deixa eu usar a expressão, imaturidade de fé. Quanto mais imaturo
você é, consequentemente, mais ingrato você vai ser a Deus. E quando eu falo de maturidade, eu estou falando da questão espiritual. É como uma história que eu contei um tempo atrás aqui daquele menino, né? Que ele chega para a mãe com uma lista. Chega com uma lista de conta, uma conta para a mãe. E daí ele colocou lá: porque na segunda-feira eu limpei os calçados e guardei R$10. Porque no dia tal eu ajudei a varrer a cozinha, R$10. E ele foi colocando as dívidas que a mãe dele tinha com ele. Falou da louça que ele secou e tal e tal. A mãe olhou lá, tinha uns R$80, R$90 de dívida para pagar para o filho. Essa mãe muito sábia, ela vira a folha. E ela então começa a escrever algumas coisas. Por ter levado você 9 meses na minha barriga, 0. Por ter amamentado você, trocado as suas fraldas, limpado você, 0. Por ter pago escola, 0. Por todo dia lavar sua roupa, dar comida, 0. E foi colocando, ela encheu toda a folha até o final e lá colocou bem grande, total, 0. Esse menino, quando pegou aquela folha, ele começou a chorar. E daí, ele pegou o canetão, fez um X no lado dele e escreveu: a dívida está paga. A dívida está paga. Nós com Deus muitas vezes somos a mesma coisa. A gente quer exigir coisas de Deus, a gente quer cobrar Deus por algumas coisas negativas que estão acontecendo na nossa vida, e a gente muitas vezes não consegue enxergar tantos benefícios que o Senhor já tem feito por nós. Eu digo algo que eu sempre repito nesse púlpito: se você conheceu a Cristo e já tem a salvação, isso traz um peso maior do que qualquer problema que possa te atingir nessa vida, porque a vida que nós vemos aqui é um fragmento da eternidade, é como um grãozinho na areia, comparado a tudo que nós já recebemos e vamos receber do nosso Senhor. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo um coração agradecido, permitiu que essa gratidão transbordasse e, consequentemente, transbordou tanto que chegou nas pontas do seu dedo, chegou nos seus olhos, e ali ela tinha lágrima para chorar. Desata o teu cabelo, enxuga, beija os pés de Cristo, e depois ela faz uma oferta, que aparentemente, humanamente, era absurda. As mulheres judias, elas tinham um cordão, e geralmente tinham um frascozinho de alabastro, uma pedra, muito valiosa até a pedra, mas o conteúdo que é o mais caro, aquele perfume. Isso, quando as mulheres têm, geralmente receberam de herança. Isso ali tem um valor absurdo, um valor muito caro. Ela pega aquele perfume todo e derrama aos pés de Jesus, dizendo: o meu melhor eu te entrego, o meu melhor é para ti. Quando Jesus vê aquela cena, Jesus então olha para aquela mulher e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Os outros convidados começam a questionar: quem é esse para perdoar pecados? Jesus continua falando para ela: vai, porque a tua fé te salvou. Meus irmãos, essa história, ela nos coloca diante da realidade dos nossos dias hoje. Quem é você? O espelho da palavra pergunta para mim e para você: quem sou eu? Quem é você? Você é aquele que está fazendo ou aquele que está criticando, que está murmurando? Se coloque em pé, nós já vamos orar. A minha oração é que nós sejamos como Isaías. Isaías, ele tem um encontro com o Senhor, eu falei na semana passada sobre isso. E o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E depois da experiência, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A voz do Espírito Santo em 2018 continua perguntando: quem vai se envolver com as questões
de doutrinação errada das nossas escolas? Quem vai evangelizar aqueles que precisam conhecer a Cristo? Quem vai se dispor a estar aqui atrás, num momento como esse, cuidando de crianças e ensinando as histórias de Deus? Quem vai, através das redes sociais, compartilhar vida e não morte? Quem vai dar um abraço naquela mulher desesperada que foi abandonada pelo marido? Quem vai conversar com aquele adolescente depressivo que não sai da frente do videogame? Quem vai acalmar o coração daquele marido violento que quer agredir a sua esposa? Quem vai levar uma palavra de amor para o casal que está desestruturado? Quem vai? Ei, se você está aqui hoje, e eu perguntei quem era cristão e quem não era cristão, teve uma pessoa só que não é cristão. Então, serve para todos nós esse chapéu. Serve para todos nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Você já parou para pensar que nós não teremos outra vida? Você nunca mais vai passar por essa idade, você nunca mais vai ter a força que você tem hoje. Salomão lá atrás, ele já lembrou em Eclesiastes, né? Jovem, olha, aproveita enquanto tem força. Chegará um dia onde as forças se vão. Gente, nós não teremos outras oportunidades na nossa vida. Comece, quem sabe, pela sua casa. Já parou para pensar que os seus filhos estão crescendo e você não está ensinando os caminhos de Deus como deveria? Já parou para pensar que teus filhos estão crescendo e eles não estão vendo você orar? Eles não estão vendo você meditar na palavra? Já parou para pensar que adolescente e jovem, essa turma que estuda contigo hoje, não vai estar com você, quem sabe amanhã, no outro ano, ou daqui para frente? E alguém que passou por você, que precisava de Cristo, não vai ter outra oportunidade de ouvir? Já parou para pensar, irmão trabalhador, que aquele cidadão que está do teu lado lá na fábrica, ele está pensando em suicídio? E quem sabe a solução é só você, das pessoas que estão naquele ambiente, que tem que apresentar Cristo. Ou seja, gente, o protocolo para que as coisas no reino de Deus aconteçam precisa ser cumprido. O tempo está passando e a gente não está lavando os pés de Jesus, beijando o seu rosto e passando o perfume que ele, como convidado, deveria receber. Ou seja, as coisas para fazer estão aí. Estão aí. E hoje é um culto missionário. Eu quero que você saia brabo comigo mesmo. Sai desse culto brabo com essa palavra que o pastor Lediel está te dando, porque o pastor Lediel colocou um nó na minha garganta hoje. Sai assim. E que você, amanhã indo para o seu trabalho, decida fazer a diferença na vida de alguém. Porque o próprio Jesus diz: se vocês querem fazer a mim, façam aos meus pequeninos. Corremos o risco de achar que estamos sendo ovelha e estamos sendo bode. E no dia do julgamento, Jesus disse: os bodes se afastam. Por quê? Tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estava preso, eu estava nu e vocês não fizeram nada, fiquei doente e não me visitaram. Ou seja, quando o Senhor não fizemos isso? Quando deixaram de fazer por gente, pessoas. Se nós aqui estamos em quantas pessoas? Talvez 700 pessoas, nem isso, 600 pessoas aqui hoje. Se nós decidimos sair daqui convictos do que Deus tem para a nossa vida e que Ele deseja ser realmente visto através de nós, gente, nós não vamos só revolucionar Blumenau, nós vamos mudar o Brasil. E a gente vai parar com esse negócio de achar que a responsabilidade é de um político só. É nosso, é nosso, é minha,
e é sua. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, essa história nos confronta. Essa história nos intriga e essa história nos faz pensar a respeito de como temos gasto os nossos dias, como temos gasto as nossas habilidades, nossos recursos, aquilo que Tu tem nos confiado. Porque muitas vezes nós estamos, quem sabe, com essa mentalidade do fariseu Simão, que não faz o que deveria fazer e ainda só critica quem faz. E nós queremos pedir perdão, e nós queremos ser melhor. Que nós venhamos entender que isso tem limitado o nosso conhecer a Ti, tem limitado a nossa satisfação na vida, tem limitado os nossos alvos, propósitos, objetivos. Isso tem limitado tudo e comprometido, Senhor, os propósitos que Tu tem para nós. Perdoa-nos, queremos ser melhor. E nessa noite nós saímos daqui desejosos, Senhor, de sermos como essa mulher, que transborda em amor, em gratidão, depois que teve um encontro com a graça. E que nós venhamos fazer, Senhor, o que precisa ser feito, independente se vai ter aplauso de gente, independente se nós vamos agradar pessoas, independente, Senhor, se nós vamos ter que sofrer oposição e perseguição. Nós estamos dispostos a ir até o fim para fazer a Tua vontade ser cumprida em nós. Eu peço discernimento na mente de cada um, Senhor, e que a voz do Espírito Santo esteja ressoando nos ouvidos, tirando toda a confusão, toda a venda dos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar essa realidade aos nossos olhos. Não apenas ficar com pena, Senhor, das pessoas que estão tão longe, passando necessidade, mas enxergar o nosso irmão ao nosso lado, que precisa de ajuda, e nós ainda não se mexemos. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser a transformação da nossa nação. E aqui dizemos, Senhor, conta conosco. Eis-nos aqui para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém.